Olá, hoje é dia 10 de fevereiro e hoje eu vou inventar uma teoria que chama a teoria do raciocínio prático. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero me apresentar João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, aqui no estado de Minas Gerais. Minas não é um estado apenas. Minas é um estado de espírito. Então vamos lá. Mão esquerda, mão direita, tá certo? A teoria do raciocínio prático. Mão esquerda, mão direita. Quando a direita começa a, deixa eu entrar aqui na tela aqui, ó. Quando a direita começa a entrar na teoria do confronto, né, vai para frente dos quartéis, ela está indo para o seu extremo máximo. E qual que é a posição da esquerda quando a esquerda vai para o seu extremo máximo? A esquerda faz a conspiração. Então, vamos separar as mãos aqui. Mão esquerda, mão direita. Mão esquerda, mão direita, certo? Aí vamos lá. Estou olhando para vocês agora. Estava olhando para o monitor aqui para entender onde é que eu estou, né? Onde é que eu estou aqui. Então você vai separando a mão, ó. Pronto. Encostei a mão lá, estiquei a mão, né? Estou aqui. Então eu estou nos extremos, mas ainda está pouco. Não, vou extremar. Vai afastando, você 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 vai afastando. Aí chega uma hora que a esquerda e a direita se encontram. Se encontram num mundo reverso, não é? Se encontra numa questão invertida. E aí o que aconteceu no dia 8 de agosto, dia 8 de janeiro? Esse encontro das mãos, né? Da esquerda com a direita. A extremidade, quando você afasta muito, você acaba encontrando do outro lado. E aí houve aquele alvoroço lá. Esquerda junto com direita, todo mundo de amarelo, a esquerda fazendo a zoarra que ela sempre gosta de fazer, e a direita ali, né? Pô, e que é isso? A gente é legalista e tal. Enfim, essa é uma teoria. Mas vamos colocar essa teoria agora dentro do plano político. Vamos lá para a Câmara dos Deputados. Como que essa extremidade se dá na Câmara dos Deputados? A mesma coisa das mãos. Olha, você vai afastando a direita para a esquerda, chega numa hora que elas encontram. E onde que eu quero chegar? Na eleição do presidente Lira, né? Onde PT e PL juntos, né, se uniram para eleger um presidente da Câmara. Percebeu a lógica do raciocínio prático? Então, agora vamos entender isso, né? Vamos entender isso. Vamos falar do Lira. O que é o Lira? Lira pode ser uma bebida, pode ser um instrumento musical, pode ser uma moeda e pode ser um rei, né? Pode ser um rei, ó. Um rei que vai ter o poder de tirar a espada. Esse é o rei. Lira, o rei Arthur. Por que eu estou dizendo que o Lira hoje pode ser o rei Arthur? Né? Pode ser o futuro presidente do Brasil, né? Num tempo não muito remoto ou nem muito distante. Porque nós estamos passando por um processo em que, olha só, a diferença aqui, ó. O Lira, ele se coloca no centro. 464 votos. Recorde de votos. A esquerda, com o Alencar, 21 votos. A direita, com o von Heinzen, 19 votos. E Lira, no centro, com 464 votos. O que é o Lira? O Lira é o centro. É onde a esquerda se aproxima da direita. E o que acontece? Uma mão lava a outra. Entenderam? Tá. Agora a gente vai parar para pensar esse fenômeno, né, de uma super eleição de um presidente da Câmara. Porque se vocês sabem, não sei se a maioria sabe,
O presidente da Câmara dos Deputados é o primeiro sucessor na linha presidencial, depois do vice-presidente. E se acontecer de uma queda, né, da chapa, né, Lula-Alckmin, se realmente for constatado, né, que é um governo ilegítimo, que as eleições não foram legítimas, aí pode acontecer da anulação da eleição para presidente e aí fazer uma nova eleição. Então, quem ficaria responsável por comandar o Brasil? A pessoa que lava as mãos, né? Uma mão lava a outra. Uma liderança de centro, moderada, com capacidade de interagir com todas as partes e que tem essa empatia, né? Que é o Lira, o Arthur Lira, o Lira, rei Arthur. Lira pode ser o futuro presidente do Brasil num momento muito próximo. E isso aí é uma realidade tão latente, tão cristalina, que todos os políticos notaram isso, e aí o Lira teve essa votação expressiva. Vamos na história ver, por exemplo, o que acontece quando um presidente da Câmara tem uma votação expressiva. Vamos lá na eleição do Collor. Collor foi cassado. Quem foi o presidente da Câmara na época foi o Ibsen Pinheiro. Teve uma votação expressiva. A Dilma foi cassada. Quem foi o presidente da época da Câmara foi o Eduardo Cunha. Teve uma votação expressiva. Então, o que acontece? O que vai acontecer, e é provável que aconteça, né? Ou em virtude do 8 de janeiro, né, dos atentados lá em Brasília, que provavelmente vai colocar uma pá de cal em cima desse governo, ou a anulação do processo eleitoral, e aí faz uma nova eleição. E para fazer essa nova eleição tem que discutir todo um processo de legislação eleitoral, discutir essa questão da urna eletrônica, reformular essa urna eletrônica, porque, de fato, né, democracia, gente, é participação. Democracia é participação popular, não adianta. Ah, mas eu vou botar uma urna eletrônica digital, aí eu tenho uma segurança. Não tem, não. Tem segurança, não. Se você não tiver a presença, né, da força política em cada sessão eleitoral, se você deixar a cargo do concorrente, meu amigo, dança. Pode botar a urna que for, dança. Entendeu? Dança. Se você não fiscalizar, se o Brasil não tiver uma liderança capilarizada em todo o seu território, que é um território, né, continental, essa força política dança, né? Agora, o PT é um partido capilarizado, né? É um partido de massa, é um partido de base. Então ele tem essa militância. Ele pode estar presente, né, nas zonas eleitorais, dentro da sessão eleitoral, pode estar trabalhando de mesário, pode estar dentro da máquina, pode estar dentro da urna, porque é uma militância atuante. Agora vamos ver a questão do fenômeno Bolsonaro. Bolsonaro foi uma liderança que surgiu dentro dessa nova, né, essa nova realidade digital, onde ele conseguiu chegar até os eleitores do Brasil inteiro através das plataformas digitais, que hoje é uma dinâmica de comunicação que predomina e que põe em xeque esses grandes veículos de comunicação, né? Tá aí, explica por que essas mídias estão se opondo muito ao fenômeno Bolsonaro, porque ele representa realmente o fim das verbas públicas, das verbas estatais, para as grandes redes, as grandes empresas de comunicação. Por quê? Porque o governo percebeu que ele consegue fazer uma comunicação direta sem precisar de intermediário. Isso é o fim, né, dessas grandes mídias corporativas. E isso justifica por que elas estão tão assim, ferozes sobre esse fenômeno Bolsonaro. Por outro lado, esse fenômeno eleitoral, né, que faz o Bolsonaro colocar, por exemplo, uma multidão
no dia 7 de setembro na rua, sem gastar nada, sem propaganda nas grandes mídias, sem fazer convocação com rádio, com carro de som, sem fazer propaganda nas rádios, sem nada, né? Através simplesmente das mídias digitais, ele consegue colocar aquela multidão, que é o maior fenômeno de multidão, de aglomeração, né? De conotação política que o Brasil já teve na sua história. Mas ele não tem essa capilaridade de militância. Então, na hora do processo eleitoral, o Bolsonaro fica sozinho, porque ele não tem essa militância partidária, né, construída ao longo dos anos, como construiu as esquerdas, e o PSDB junto com o PT, então aí vira uma, né, uma montanha. E o que acontece? Meu amigo, brasileiro, né? Você sabe como é que é o jeitinho. E aí, por mais que o Bolsonaro teve essa votação expressiva que ele teve, que foi muito, né? Foi muito. Com certeza o Lula não chegou nem perto dessa votação, mas ele, eu ganhei as eleições. Ganhou, do jeitinho tupiniquim dele. Assim como ele vem ganhando do PSDB ao longo dos anos. E aí eu invoco a Constituição, o artigo 5º da Constituição, para interpretar esse momento político. Isso é uma visão minha, né? É um raciocínio lógico meu que eu estou colocando. Porque essa questão do dedo digital do mesário, ela é muito séria, porque realmente o mesário quebra totalmente a segurança da urna, e aí, se a militância for, né, se apropriar da justiça eleitoral, porque a gente sabe que hoje o nosso maior problema está no Poder Judiciário, né? Porque o que é uma corrupção sistêmica no Estado? Ela está capilarizada no Poder Executivo, foi, né? A Lava Jato mostrou isso, o Mensalão mostrou isso, né? O Petrolão mostrou isso, né? Ela está capilarizada no Poder Legislativo, né? Porque você vê a barganha dos parlamentares em busca de recursos para fazer campanha, de aprovar projetos de interesse das empresas, aquela coisa toda. E, logicamente, a última instância, né, é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, por que é o último reduto dessa corrupção sistêmica? Porque são poderes que se interligam, né, eles são interdependentes, embora tenham uma certa autonomia. Como o povo começou a bater de frente, não, vamos mudar esse poder executivo, colocar uma pessoa lá que a gente não vai aderir a esse sistema, né? Aí colocou. E parte do legislativo foi um pouco também, ficou aquela coisa dividida ali, tanto que o Bolsonaro conseguiu fazer um bom governo, né? Como diz o Pacheco, né? O melhor momento do legislativo dos últimos 30 anos. Por quê? Porque tinha um compromisso, tinha um homem sério ali na presidência, que não estava disposto a fazer barganha, mas estava disposto a fazer política, e por isso teve essa facilidade de fazer política com o parlamento. E também o Arthur Lira, está aí, reeleito, né? O maior fenômeno eleitoral dos últimos tempos da história da Câmara dos Deputados. Aliás, o maior fenômeno eleitoral da Câmara dos Deputados da história do Brasil, né? Arthur Lira, o rei Arthur. E por quê? Porque fez um bom trabalho junto com o presidente, né, Bolsonaro nos últimos 2 anos, e a Câmara ficou fortalecida. Então, de uma certa forma, mudou-se um pouco a postura do Executivo, com a postura de um líder, né, comprometido com a ética, comprometido com a seriedade, que não ia se curvar, né, a essas barganhas baratas, né, esse jogo rasteiro da política. Contaminou o Legislativo, né, tanto que o Legislativo conseguiu ser austero, os líderes, os presidentes conseguiram se reelegerem. Os ministros que trabalharam no governo do Bolsonaro, muitos conseguiram reeleger-se, outros conseguiram ser governadores. Está aí o estado de São Paulo, né, o terceiro maior orçamento, né, da América Latina, não sei. O primeiro é o Brasil, depois é São Paulo, né? Depois é a capital de São Paulo, né? Os terceiros maiores orçamentos, aí depois vem Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, vamos lá. Então o que aconteceu? Aconteceu isso, né? O Brasil está se reformulando.
E a última instância é realmente o poder judiciário, que é onde a gente vai agora fazer, né, essa recuperação da nossa Constituição, nossos códigos penais, resgatar isso, né? Então nós estamos no último bastião para fazer dessa nação uma grande nação, entendeu? É agora ou nunca. E aí eu incluo Poder Judiciário, Supremo, Justiça Eleitoral, né? Porque as coisas acontecem também, é um braço da justiça. Então nós estamos agora nesse processo de engrandecer esse país, fazer esse país virar realmente essa potência. Por isso que eu estou otimista com o Brasil. Vocês estão pessimistas, mas eu estou muito otimista. O Brasil nunca esteve vivendo um momento tão intenso como esse que ele está vivendo agora. Vamos voltar para a Constituição? Vou me apegar ao artigo 5º, que garante meu direito de interpretar a realidade. Né? Aí eu falo, aonde que o Bolsonaro comeu mosca? A gente quer o voto eletrônico com auditagem, que seja impresso o voto e depois a gente possa fazer uma conferência. Balela, não ia adiantar nada, entendeu? O sistema que está aí ia fazer do mesmo jeito, ia funcionar do mesmo jeito. Por isso que essa urna com auditagem não foi aprovada, né? Naturalmente. Tá. Código-fonte. Código-fonte ainda é uma coisa importante, mas também não vai trazer nada. O log trouxe. Os logs, arquivos da Unia, trouxe à luz, né, a questão do problema. E realmente estava na digital do mesário. Hein? Mas o Brasil não é capaz de colocar mesários no Brasil inteiro para fazer isso? Sim, é mais fácil você bancar um mesário do que bancar uma campanha para virar um monte de voto. E aí, vamos trabalhar na lógica, né? Aí vamos para o raciocínio lógico. Todas as vezes que o PT conseguiu se eleger, porque o Lula perdeu a primeira eleição, perdeu a segunda, perdeu a terceira, na quarta já tinha a urna eletrônica. Não sei se vocês reparam quando o Lula fala assim, se não houvesse essa urna eletrônica, nem eu, nem a companheira Dilma ia conseguir ser presidente do Brasil e fazer as coisas que a gente queria fazer. Entenderam? Vocês vão achar isso. Se vocês não acharem, eu coloco no próximo vídeo. Vocês mesmos podem procurar que vocês vão achar o Lula falando isso. Então, o Lula fala, gente, sem essa urna eletrônica eu não conseguiria ser eleito. E provavelmente talvez não. Ou talvez sim, né? Porque o PT vinha alcançando degraus ali, cada vez aumentando a sua base parlamentar, né? Com aquele discurso de austeridade, de ética. O Lula já estava com 3 mandatos, quer dizer, com 3 eleições perdidas, ia para a quarta. Se ele perdesse ali, ele ia desistir ou não. Aí ele está na quinta, né? E, enfim. Aí você tem que entender um pouco. O PT falou, a gente tem umas reformas para fazer, se a gente não conseguir entrar lá, a gente não vai conseguir fazer. Teve avanços no governo do PT? Teve avanços. Eles conseguiram fazer coisas que talvez a direita não conseguisse fazer, mas fez muita merda também, sabe? Olha, não sei se valeu pagar esse preço. Olha, Palocci, cara, um quadro bom que poderia ter fez ali um bom trabalho na área de economia, preso, destruído. O Dirceu, que podia ter feito, Zé Dirceu podia ter feito uma carreira política bonita depois que voltou do exílio, preso. Né? O João Paulo, meu xará, que foi presidente da Câmara, né, no governo Lula, se ferrou. O Genuíno se ferrou. A Dilma foi caçada. O Lula foi preso. Daniel, sim, vai. Quer dizer, foi um preço caro, né? Isso foi um preço caro. Por quê? Porque ao eleger o presidente, não fazia maioria na Câmara, então foi sempre aquele governo dependente do Legislativo. E aí, meu filho, você tem que ir para a barganha, tem que comprar deputado, e aí começa todo esse imbróglio de corrupção, entendeu? Porque só a urna não é só a urna que dá o poder para o presidente, não. Ele tem que fazer a maioria no Congresso. E aí tem mensalão, petrolão, entendeu? Aí vai entrando essas bagunças todas,
e vai virando aquele angu de caroço. E outra coisa, sacaneou com o PSDB pra caramba. O PSDB perdeu 1, 2, 3, 4 eleições. Então, cara, quantos líderes aí, ó, Aécio, Alckmin, Serra, né, foram prejudicados com as suas carreiras políticas por causa desse dedinho do mesário? Estão aí juntos agora, né? Um mais puto que o outro. Agora a gente tem que tomar isso aí. E aí foi pro dedinho do mesário. E deu esse angu de caroço aí que nós estamos vivendo. Então, cada vez que dá uma eleição que passa por esse processo, o Brasil sofre um trauma. E o trauma só ia aumentando. Primeiro mensalão, depois petrolão, depois impeachment da Dilma. Agora esse processo aí com o Bolsonaro, que resultou, né, nesse terror do dia 8 de janeiro. Então, é sempre um trauma. E a gente tem que resolver esse trauma. E aí, quem vai resolver isso? O nosso futuro presidente Arthur Lira, presidente interino. Gente, uma pessoa quando chega à presidência não é porque ela quer, porque presidência não é um projeto pessoal, não é um projeto de poder. Presidência é uma predestinação. A pessoa, ela é necessária naquele momento, entendeu? O Arthur Lira pensou nisso? Não, não pensou nisso. Ele queria isso? Não, ele não queria isso, não. Então, ele está predestinado, ele está condenado a ser esse presidente do Brasil durante esse processo de transição. Se nós vamos fazer uma outra eleição, se nós vamos empossar o presidente que foi, né, eleito, teve mais votos, tirando os votos, mas aí fica complicado, entendeu? Então, o ideal é realmente nós passarmos por um processo de uma nova eleição, e aí nós temos que fazer todo esse arranjo para trazer de volta. E aí, gente, eleição é participação, é cidadania, não tem esse negócio de, não, no dia da votação, no dia da... todo mundo ali, né? Olho no olho, fiscal por fiscal. Não adianta você achar que a eleição se ganha só porque convenceu muita gente, não. Tem que ir para a sessão eleitoral, tem que ter fiscal dos dois. É tanta grana que eles mandam aí para o fundo partidário, né? Pô, gasta com isso. Então tá. Para você que votou em mim, ou não votou em mim, porque eu não fui candidato, mas tá bom. E vocês que gostam de ver minhas lives aqui, meus comentários, você da esquerda, você da direita, você do centro, você que não é coisa nenhuma, porque alguém já comentou aí, pô, eu tô no coisa nenhuma, gostei. Tá tomando coisa nenhuma, tá na hora de ser alguma coisa. Porque ao não ser coisa nenhuma, né, alguém vai ser por você. Vai roubar a sua vontade, vai roubar a sua liberdade, vai roubar o que você tem. Tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Da direita, da esquerda, do centro, da baixo, e o raio que o parta. Tchau.